Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Hoje eu vou falar sobre um tema bem relevante, que é o acolhimento, o amor, o ato ou efeito de acolher, ser abrigo gratuito, recepção, hospitalidade. Saúde emocional. Como está a sua saúde emocional? Como está a saúde emocional da igreja? As mídias sociais estão adoecendo as pessoas, mostrando uma perfeição de vida, de sentimentos, perfeição no casamento, perfeição financeira. As pessoas acabam se comparando umas às outras e muitas vezes se considerando inferiores ou se endividando ou adoecendo porque não seguem um padrão que a sociedade impõe. Só que tudo isso que a gente vê não é o que a realidade vive, porque muitos escondem muitos sentimentos estão guardados dentro das pessoas. Eu vou ler um pouco do que eu escrevi. As pessoas muitas vezes têm medo, vergonha de mostrar o que sentem umas às outras. Muitos não foram criados assim, não sabem como conduzir os seus sentimentos. Não pode demonstrar fraqueza, homem não chora, homem tem que ser forte o tempo todo, homem tem que ser o provedor, a mulher tem que dar conta de todas as responsabilidades do lar, lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, educar, gerir o lar, gerir os recursos do lar, trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar das pessoas à sua volta. Muitos cuidam de pais idosos, mães idosas, pessoas com deficiência, mães atípicas que precisam de apoio e muitas vezes estão sozinhas. Pessoas que a depressão chegou e fez morada, não encontra razões ou motivos para sair daquela situação, estão paralisadas por algum sentimento, por algum trauma que aconteceu no passado. Era um tal de homem não chora, engole o choro, tem que mostrar-se forte, chorar é fraqueza. Chorar não é fraqueza. O chorar é o transbordar de sentimentos. Muitas vezes na igreja a gente se escuta uma palavra e aquela palavra vem no seu coração. A gente pensa, essa palavra é para mim. Eu precisava dessa palavra. Eu estava buscando uma resposta de Deus, seja num louvor, seja numa leitura da palavra, numa pregação, um testemunho. Muitos testemunhos edificam. Muitas vezes a gente guarda algum sentimento, alguma coisa dentro da gente e não compartilha com as pessoas à nossa volta. E isso vai nos adoecendo. Muitas pessoas estão sobrecarregadas de sentimentos, de trabalho que se sente sozinha, só eu, tudo eu. Todos usam a casa, só eu limpo. Todos sujam a roupa, só eu lavo. E isso vai sobrecarregando, as pessoas não vão observando, Só quando o sintoma ele aparece no esgotamento, numa depressão, numa síndrome do pânico, numa crise de ansiedade, que daí as pessoas vão olhar, opa, essa pessoa não está bem. Uma explosão de ira, palavras amargas, choros repentinos. E as pessoas às vezes não sabem a quem recorrer. Alguma pessoa da sua confiança, alguma pessoa, ore a Deus. Orar a Deus para pedir orientação. Orientação. A gente não deve sofrer sozinho, viver sozinho. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão.
e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Na palavra de Deus tem todas as orientações para a nossa vida. Nós não precisamos sofrer sozinhos. Uma coisa muito importante que não pode ser deixada de lado é nós cuidarmos da nossa saúde emocional e das pessoas à nossa volta. Não só de todo o entorno, mas das pessoas próximas e de nós mesmos. Muitas vezes nós deixamos de se olhar e de ver que nós também precisamos de ajuda. Eu teve 2 situações que eu passei que eu estava com depressão e eu não tinha identificado que eu estava. Eu estava sobrecarregada emocionalmente, psicologicamente e eu precisava de ajuda e eu não estava percebendo. Daí a minha mãe um dia começou a falar e eu comecei a chorar copiosamente para ela. Pela ter me dado atenção, olhado mais para mim, sabe? Coisa que nem eu mesma estava me olhando. Porque a gente vai priorizando o outro, nossos filhos, nossa família, nosso marido, nosso trabalho. A gente vai tentando dar conta de tudo e a gente não consegue. Uma hora, isso vai transbordar. E vão começar a aparecer sintomas como insônia, cansaço, frustração, tristeza, angústia, síndrome do pânico. E não precisa isso tudo acontecer, né? Vamos identificar, olhar para nós mesmos e buscar ajuda quando necessário. Essa foi a primeira vez, aí eu fui no médico, fiz o tratamento, melhorei, fiquei bem durante um longo período. Mas recentemente eu fui levar o meu filho para consultar e eu estava tendo uns sintomas estranhos, sabe? Eu falei, eu tenho muita tontura, aceleramento no coração, uma fraqueza. Eu acho que, será que eu tô com a pressão alta? Será que eu tô com diabetes, com algum problema no coração? Eu já pensou 1000 coisas na minha cabeça, né? Já viajei. Aí eu fiquei, e eu, pra mim mesma, não buscava ajuda. Continuei trabalhando no automático ali e não busquei ajuda. Aí quando eu levei ele, eu falei, não, tava saindo, você deu um clique. Eu voltei e falei, doutor, eu tô com alguns sintomas, eu quero saber que médico que eu procuro, se eu venho aqui no meu postinho ou se eu busco um cardiologista, alguma coisa. Eu tô com aceleramento no coração, tremedeira, mal-estar. Sempre nos mesmos horários eu tenho esse mal-estar. Às vezes eu acho que é falta de alimentação, eu vou lá como alguma coisinha e não passa. E ele simplesmente olhou pra mim, você tá com crise de ansiedade. Ele já me deu medicação e me passou um sabão, né? Você tem que cuidar de você também. Quem cuida dos outros precisa ser cuidado. Vamos observar também as pessoas à nossa volta, ficarmos atentos aos sinais que elas vão nos dando de que não estão bem, de que precisam de ajuda. Às vezes o homem não se abre com a mulher. Nós somos uma só carne, né? Deveríamos um confortar o outro, um ajudar o outro, porém os homens são mais fechados para esse tipo de situação. Vamos buscar pessoas de confiança, pastores, pessoas que nos direcionem nessa situação, como devemos proceder, buscar o médico, buscar auxílio espiritual, buscar Deus em oração, fazer o pacote completo e melhorar. Se olhe com carinho, cuide de você, corpo, alma e espírito. Deus é a nossa salvação, nosso socorro nos momentos de aflição, né? Mas tem as pessoas também, né? Que podem nos ajudar, nós podemos ajudar, nós podemos curar pessoas com um abraço, com um carinho, com uma palavra de amor, com um olhar, com um acolhimento. Tem pessoas que não têm acolhimento nas suas casas e às vezes são muito carentes desse acolhimento das outras pessoas, de serem vistas, observadas. Sentir-se importante, um bom dia, um sorriso, um carinho, ame, cuide, zele das pessoas à sua volta. Você não precisa fazer o mundo, mas você pode fazê-la se sentir especial. Só de olhar para ela, abraçá-la com carinho, enxergar se ela está bem, se ela não está bem,
Oi, amiga, como que você tá? Você tá bem? Percebi que você tá mais calada hoje. Tá precisando de alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? Coisa que não é só ajuda financeira. Às vezes é um ouvir, ser ouvida, se sentir importante, se sentir especial. Nós não precisamos sofrer sozinhos. Busquemos a Deus, busquemos a palavra, as orientações, mas Deus também deixou os médicos para nos orientar, psicólogos, psiquiatras, quando não tem na sua cidade, o médico do postinho, o seu pastor, o ministério da sua igreja de aconselhamento, homens para homens, mulheres para mulheres, jovens, líder dos jovens. Escolha alguém da sua confiança. Deus nos fez para sermos felizes, para sermos abençoados. O nosso Pai do céu está com os olhos e ouvidos atentos ao clamor da sua igreja. Deus te ama. Você é abençoado. Você é iluminado. Você é guardado, protegido pelo Senhor. Busque a Ele.